Bom, eu vou abrir esse nosso primeiro documento e vamos fazer agora um breve tour pela interface disponível atualmente nesta versão do Google Docs para documentos. Conforme vocês podem ver, nessa parte superior aqui, nós temos o nome do nosso documento e inclusive eu tenho ao lado esquerdo uma setinha para a esquerda indicando que eu posso voltar para a minha lista de documentos. Voltando para o meu documento em si, estou com duas páginas iniciais abertas aqui, deixa eu só fechar uma. Ok. Voltando para o meu documento, um pouco mais à direita nós podemos ver, nós temos informação sobre a minha conta com a qual estou acessando essa instância do Google Docs. Estou acessando com minha conta pessoal do Google Docs. Nesta parte, vocês podem ver, nós temos uma série de menus e, basicamente, daqui a pouco eu vou discutir um pouco mais, de forma geral, um tour por esses menus. Mas, por enquanto, observe esse painel que, conforme nós já discutimos, ele mostra para a gente qual que foi a última edição feita, coisas desse tipo. A última gravação eu fiz alguns minutos atrás, foi quando eu tinha feito a última edição, vocês podem ver por aqui. E essa barra de status vai informando questão, por exemplo, enquanto eu vou digitando, vai exibindo informações sobre o salvamento automático dos meus arquivos, conforme a gente já viu anteriormente. Nesta parte do documento, nós temos uma barra de ferramentas e diversas características, diversas funcionalidades podem ser acessadas a partir desta barra de ferramentas. Como, por exemplo, imprimir o documento, desfazer alguma alteração. E nós temos também muitas das questões aqui com relação à barra de formatação do meu documento. Por exemplo, o I significa itálico. E se você não souber o que significa cada um desses ícones, basta você posicionar o cursor do mouse sobre o ícone e esperar um segundo que um tooltip, ou seja, uma dica com o texto referente ao que o ícone faz, é exibido. No meu caso, se eu quiser, por exemplo, eu posso selecionar um determinado trecho do meu documento. Depois de selecionado, se eu quiser, por exemplo, colocar esse trecho em itálico, basta eu clicar nesse botão I aqui, que o meu texto fica agora em itálico. Poderia colocar também em itálico e talvez em negrito. Da mesma forma que eu posso começar a formatar palavras, frases, eu posso selecionar, por exemplo, todo um trecho e talvez querer fazer um alinhamento mais interessante para esse texto, por exemplo, justificando esse texto, ou alinhando à direita, ou centralizando esse texto. Ou seja, essa barra de ferramentas prescreve uma série de funcionalidades para a formatação de nossos documentos. Na nossa barra de menus, nós temos aqui, dentro do menu Arquivo, algumas características que nós podemos fazer, algumas funcionalidades, são compartilhar o documento, criar um novo documento, abrir, renomear um documento, fazer cópias, exportar, que é fazer o download do documento e converter automaticamente para um formato nativo, e diversas outras opções, inclusive a opção imprimir. Vocês vão ver que muitos dos ícones disponíveis aqui, as funcionalidades prescritas por esses ícones, estão presentes dentro dos itens de menu, dentro de cada um dos seus respectivos menus na sua barra. No menu editar, algumas funcionalidades que serão encontradas serão questões de você desfazer uma alteração, refazer a sua última alteração, copiar, colar e diversas outras características. Dentro do menu visualizar, você consegue, por exemplo, personalizar. Se eu achar que essa régua não está me ajudando na exibição do meu documento, eu posso desmarcar a opção exibir régua, que ela fica oculta, se torna oculta para a edição e eu ganhar um pouco mais de área de edição. Mas eu particularmente gosto da régua, então vamos deixá-la aqui. Então nesse menu eu posso basicamente habilitar ou desabilitar determinadas questões dentro do meu Google Docs. Dentro do menu inserir é onde nós inserimos basicamente arquivos
multimídia, caracteres especiais que são usados, tipo de copyright, algumas questões desse tipo. Também nós colocamos cabeçalho, rodapé dos nossos documentos, mas tudo isso vai ser ainda visto em detalhes mais para frente. O menu formatar basicamente é uma cópia idêntica da barra de ferramentas de formatação presente dentro da barra de ferramentas, replicando assim aquilo que é feito. Observe que ao lado dos controles eu tenho o que a gente chama de mnemônicos ou teclas de atalho. Por exemplo, se eu pressionar Ctrl B, se eu selecionar um trecho de texto e pressionar Ctrl B, automaticamente eu torno esse trecho de texto negrito. Eu poderia fazer isso tudo via teclado, se você, por exemplo, for mais rápido no uso de teclas de atalho. Se você precisar de informações como o número de palavras que nós temos no documento, quiser fazer pesquisas em cima do documento, talvez o menu ferramentas seja o ideal. O menu tabela, ele basicamente trabalha com a inserção de tabelas para a formatação de nossos dados. Observe que aqui só o inserir tabela está disponível, todas as outras opções não estão disponíveis, pois elas são sensíveis ao contexto. Para vocês entenderem isso, eu vou posicionar o cursor aqui, vou mandar inserir uma tabela. Vou inserir talvez uma tabela de 2 colunas e 2 linhas. E agora, quando eu seleciono o menu tabela e o meu cursor não está numa tabela, eu só tenho a opção de inserir tabela. Mas, por exemplo, se eu clicar dentro de uma célula da minha tabela, inserir e ir agora no cursor, no menu tabela, diversas outras operações se tornam disponíveis para mim, como inserir uma linha da tabela, como remover uma linha da tabela e assim sucessivamente. E já o menu ajuda, conforme vocês já imaginam que sirva, é super indicado toda vez que vocês precisarem fazer alguma pesquisa ou descobrir algo que seja lá dos subterfúgios para determinada truque dentro do Google Docs, talvez compense dar uma procurada na ajuda online, que tem muita coisa para aprendermos nessas ajudas. Inclusive, tem aqui as teclas de atalho, os atalhos. Se você quiser uma lista de todos os atalhos possíveis, se você for mais rápido com atalhos, você também pode achar aqui.